E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios, episódio número 125. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. Mas aí, entrando nesse ponto específico do Bitcoin, porque eu acho curioso, a gente passou por aumento de juros, isso derruba o preço dos ativos. Todos. Aí o Bitcoin caiu junto, as outras criptomoedas também. Agora a gente está vendo a taxa de juros mais ou menos estabilizada e uma discussão se ela vai ter que subir mais, porque se subir mais tem mais banco quebrando, mas se não subir a inflação ela continua correndo. Só que eu acho curioso é como esse movimento de taxa de juros também se alinha à narrativa do Bitcoin. Porque a taxa subiu, mas se você olha no gráfico, o Bitcoin está caindo mais ou menos quando tem que cair, né? Passou o halving, vem aquela fase onde ele se acomoda, um pouco do período do inverno. E aí já estamos de olho no halving do ano que vem. Aí o Bitcoin começa a subir, mas também tem a narrativa de que, olha, a taxa está se estabilizando, ou ela vai cair, ou a inflação vai continuar a subir, isso é bom para o Bitcoin. Então não parece que no final as notícias estão acontecendo, mas o Bitcoin só segue o ciclo dele? Vocês acham que pode ser isso também? Só seguindo o ciclo de halving para halving? Inclusive, para quem não conhece, né, o que seria o halving também, se puderem explicar? O halving é tipo a Copa do Mundo dos Bitcoiners. É um evento que acontece a cada 4 anos e que faz a comunidade inteira prestar atenção, porque muda a coisa mais importante da moeda, que é a propriedade monetária dela. Então, ao contrário dos dinheiros governamentais, que nem o real e o dólar, não tem um grupo de pessoas que pode decidir criar mais Bitcoin a qualquer momento. A política monetária, o ritmo de impressão dos Bitcoin é pré-programada e segue um calendário bem definido que muda a cada 4 anos. A cada 4 anos acontece esse halving e a taxa de inflação do Bitcoin cai pela metade. É como se ele ficasse mais escasso na percepção do público. Então, é por isso que a cada 4 anos esse evento catalisa a atenção e, historicamente, ele coincidiu com grandes pernadas de alta, tanto antes quanto depois dele. Acho que existem 2 jeitos de ver a coisa. Tem gente que olha a evidência histórica e tenta agir em cima dela, e tem gente que meio que enxerga isso tudo um pouco como astrologia para homens, sabe? Tentar achar padrões nos gráficos. Até tenho curiosidade sobre o que o Marcelo acha dessa história da teoria dos ciclos do Bitcoin. Cara, eu posso falar, assim, eu podia aqui trazer teorias, etc., mas, assim, a verdade é que Bitcoin parece estar completamente fora da lógica do macro do mundo. Ele parece se ignorar completamente quando você olha num prazo um pouco maior. O Bitcoin, como ativo de risco, percebido como ativo de risco e muito volátil, ele reage mais do que qualquer outros ativos, ou a coleção de ativos que a gente tem no mercado, quando os eventos se dão. Né? Então, o que a gente está falando, veio Covid, cai 60%. Agora, assim, mas é verdade que esse negócio se ajusta quando você dá alguns meses, alguns anos, assim, de uma forma assim, quase que magia negra o negócio. Assim, porque a gente fala, tem uma frase que estão usando muito agora que a história não se repete, mas ela rima, né? No caso do Bitcoin, ela se repete. Assim, é inacreditável. Se você quiser depois, assim, a gente bota aqui na tela um gráfico que o Samir, meu sócio, enfim, que é o CEO da Hashdex, ele fez, literalmente mostrando, assim, basicamente os momentos ali, né? As eras do Bitcoin. Que aí, basicamente, ele mostra, falando assim, olha, pega que a gente chama de um bull market até chegar num pico, né? Quanto tempo deu isso? Aí depois você fala assim, desse pico para ele chegar no próximo low, quanto tempo deu isso? Aí do próximo low para ele voltar para o último pico, quanto tempo deu isso? E aí depois desse último pico ele atingiu um novo pico, quanto tempo deu isso? E aí faz esse negócio. É muito parecido, né? 12 meses, 13 meses, 22 meses, 12 meses, 13... É um negócio assim. Então o que eu digo é o seguinte, não é que eu acho que ninguém deveria se basear nisso para literalmente rodar modelo e comprar, etc. Porque, inclusive, a forma como a gente sugere, a gente é uma empresa de investimento, mas a gente sugere que as pessoas tenham pouco cripto durante muito tempo. Uhum. Na nossa tese principal, a gente oferece investimento em Bitcoin, Ethereum, mas assim, é basicamente a ideia, até a gente gosta muito da ideia de beta de mercado, né? Que é essa ideia do mercado como um todo. Bitcoin, sem dúvida, é o principal criptoativo, mas assim, eu acho que a gente fala que essa lógica de rede incentivada, né? Assim, você consegue resolver basicamente qualquer problema que software consegue resolver, mas tem que ser um problema grande o suficiente para você ter um efeito de rede. Senão, poxa, uma empresa qualquer pode fazer isso melhor do que uma blockchain. Mas a gente olha e fala assim, olha, muitos problemas diferentes do que reserva de valor, do que possivelmente moeda, vão ser resolvidos. O Ethereum é um exemplo e você vai ter vários outros que pintam por aí, DeFi, NFT, aquela coisa toda. Então a gente gosta da ideia de olhar o mercado como um todo, mas ainda que você queira ficar no Bitcoin ou num ativo que dentro do mundo cripto seja legal,
compra pouco dele e fica durante muito tempo. Essa é a única chance de verdade, eu acho, que de você fazer dinheiro sério. Porque senão você vai ficar tradando, você vai ficar negociando, você talvez vai fazer, assim, a não ser que você seja profissional como nosso amigo aqui do lado, assim, você provavelmente vai perder, assim, você pode ganhar uma, duas, ficar com a impressão que você ganhou, mas se você fizer isso 100 vezes, você vai ter que ganhar essas uma, duas vezes mesmo. Assim, você vai perder pro mercado. É exatamente o que a gente falou no início, porque geralmente o que o povo faz, né? Eles vendem agora, eles compram agora que tá subindo e vendem quando tá caindo. E aí estão sempre perdendo dinheiro. Por isso que ele tá falando que o ideal seria se tivesse sempre um pouquinho, porque aí você vai pegar esse ciclo e quando subir muito, vende, que é o meu objetivo, né, principalmente fazer com que o Bruno venda um pouquinho, só um pouquinho quando subir bastante. E só para o pessoal entender também, para quem é leigo e, sei lá, caiu aqui, não entende nada de Bitcoin, quando eles falam do halving, até halving dividir, cortar pela né? metade. Cortar pela metade. Eu ia falar, falei, será que o meu inglês tá bom assim, desse jeito? Sabe que eles falam having? É. Having. Então, é como se esse ciclo que ele fala é como se ele sempre subisse, o pessoal corre atrás quando vai cortar pela metade, quando vai chegar perto do halving, e aí depois começa uma queda. Demora um pouquinho, aí começa uma queda. Então, parece que é sempre assim, para quem não tá vendo, né? Mas ele vai subindo, aí sobe, chega meio que no topo por ali, e depois desce, cai de novo, aí sobe, quando vai chegar ao próximo halving, que acontece de 4 em 4 anos. Uma maneira boa de entender é que não é a cada 4 anos pelo período temporal, é a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin começou a funcionar... dá quase 4 anos. Vai dar 4 anos, vai dar próximo disso. Porque o Bitcoin é quase um reloginho, a cada 10 minutos você tem a mineração de um novo bloco. Então, por isso que 210 mil blocos vai dar um período de 4 anos. Mas o que acontece é o seguinte, lá atrás, quando começou a rodar o protocolo, para cada vez que se resolvia o problema matemático, o minerador ganhava uma recompensa, eram 50 bitcoins. Aí no primeiro halving, em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, caiu para 12,5. 2020, já na pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125 em 2024. E aí pense o seguinte...